anotou, anota agora, porque eu vou precisar muito dessa tela, gente. Eu não trouxe o meu super caderninho da Frida Castro, super fofo. Ontem de manhã eu estava falando sobre suicídio lá na INTEC, em São Bernardo do Campo, para alguns adolescentes, então vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu compartilhei com eles, né? Graças a Deus, a Samara já aprofundou em muitas coisas que eu só vou passar, mais a perspectiva psicológica mesmo, né? Que eu gostaria de trazer aqui também no final com alguma coisa sobre prevenção, alguma coisa na prática que a gente pode também sair daqui. Então vamos lá, suicídio. O que é? Né? Eu gosto muito de trabalhar conceitos, palavras. Sui vem do latim, né? Assim mesmo, si de caeder e matar. É uma morte intencional por ação, autoafligida, mais conhecida, né? Ou omissão, privação de alimento, por exemplo. E nisso é muito interessante, né? Algo que a Samara falou em relação ao índice de suicídio na velhice. Algumas tribos indígenas, os mais velhos, fazem jejum até a morte, para justamente não ser um fardo do resto da tribo. O suicídio geralmente é a vontade de aliviar um sofrimento emocional intolerável. A ideia é terminar com o sofrimento, né? Acabar com o sofrimento, nunca com a vida. Mas é uma decisão definitiva para algo que é passageiro, na verdade. Há um ato voluntário pelo qual a pessoa provoca a própria morte. Um pouquinho do conceito, pode passar. O que leva uma pessoa a querer tirar a própria vida? Tem alguns fatores sociais, né? A Samara trouxe bastante. Os fatores psicológicos. Pode passar. Em relação aos fatores psicológicos, né? No CID-10, que é a classificação de transtornos mentais e de comportamento. Também o DSM-4, né, que é o catálogo, é o manual de diagnóstico, né, de sintomas, doenças mentais também. Vários transtornos, né, várias doenças mentais incluem como sintomas a ideação suicida, mais do que a gente imagina, né? Então ela está presente em muitos transtornos. E aí vem aquela questão, né? O meu colega aqui, o Evandro, que trabalha na mesma clínica que eu, ele pode até falar. Quando uma pessoa chega na clínica, né, ou no consultório, depois de um momento de muita resistência, né? Porque a pessoa primeiro fala, eu não sou louca, né? Eu não vejo necessidade de eu estar aqui, ainda mais quando é algum familiar que indica a pessoa a chegar no consultório. Então existe muito um estigma também, né? Se a gente quebra um osso, a gente não pega e fala, eu vou lidar com isso da minha forma, esse osso vai rolar e eu não quero saber, né? Ou então quando a gente está doente, alguma coisa assim, poxa, a gente vai no médico, né? Por que as coisas da mente, a emoção, as dores da alma, por que essas coisas a gente não procura ajuda? Da mesma forma como a gente procura quando a gente tem alguma doença no corpo. Então eu vou falar algumas coisas, né? Fatores psicológicos de risco, né? Depressão é a principal delas, né? O número da população, depois eu vou mostrar alguns números também a respeito do aumento de pessoas com depressão. Transtornos afetivos, né? Bipolaridade, esquizofrenia, transtornos de personalidade também. Alguns indicam também, a pessoa pode ou não pode ter ideação suicida, estresse pós-traumático. Isso. O SPT, não é partido. Eu até tirei o P, porque tinha o P antes do S. Estresse pós-traumático, a pessoa fica em condições que ela não tem controle do emocional dela, né? Como se ela revivesse o tempo inteiro os traumas que foram muito fortes na vida dela, confunde a realidade com a fantasia também, muitas vezes. Outros transtornos gerados a partir de abuso de álcool e entorpecentes. Também, né? Alucinógenos, entorpecentes, o abuso dessas substâncias também. Tudo que mexe com o julgamento, tira a pessoa do seu prumo, vícios, tudo isso pode gerar muitos outros transtornos também que podem levar à ideação suicida. Histórico de abuso, violência, a série, para quem não assistir, não vou fazer propaganda, mas eu assisti as 2 temporadas, devorei as 2. E eles retratam bastante os fatores externos, a pressão, a cobrança,
né? E na segunda temporada, sem dar spoiler, o abuso, principalmente. Não só abuso sexual, né, que eles ressaltam bastante, mas há vários tipos de violência, né? Violência emocional, violência psicológica, desesperança, desespero, desamparo, aqui alguns sintomas, né? Baixa resiliência, né? A gente até brinca, né? Hoje a geração está muito mais Nutella do que raiz, né? Na minha época eu ouvia pagode e chorava, agora a pessoa vai lá e se mata, né? Então as pessoas estão cada vez menos resistentes à dor, parece, né? Muito menos resilientes. Resiliência é um termo da física que indica é uma propriedade da matéria a qual ela passa por diversas situações, se deforma, mas depois ela consegue voltar ao normal, né? Pessoas resilientes são pessoas que podem passar por muitas coisas, muitas adversidades e podem se recuperar. Hoje, uma resiliência muito baixa por diversos fatores que a gente pode depois aprofundar melhor. A questão da culpa muito grande também pode levar a pessoa a ter momentos, pensamentos suicidas, remorso, sensação de fracasso, humilhação, aí já entra o bullying e várias outras formas de humilhação também. Pode ir. Aqui é o Durkheim, né? Mas eu só vou citar, né? A gente já aprofundou bastante em relação a isso. Durkheim ele fez o Manifesto do Suicídio. Tem 3 tipos: o egoísta, que não significa que a pessoa é egoísta e vai lá e tira a própria vida, mas não, ela desfaz, ela sente que ela desfez todos os laços dela com a sociedade. Não tem mais nada que segure ela aqui. É uma visão egoísta, mas no sentido de a pessoa se sente profundamente sozinha, né? A solidão no extremo. E aí a pessoa chega a tomar decisão. O altruísta, eu acho que o melhor exemplo são os kamikazes, né? Ou pessoas que, por um motivo, uma causa, um bem maior, tiram a própria vida voluntariamente também. E o anômico, que é o mais conhecido, é uma mudança repentina que gerou um choque. Durkheim ele entrava muito na questão da, acho que, não sei se pega a época da depressão, mas a mudança, pessoas que tinham dinheiro e perderam, né? Que tinham uma condição e de repente se viram numa outra condição de extrema miséria. Pessoas que não conseguiram lidar nisso, né? A própria depressão, muitos suicídios, né? Pessoas que não conseguiram lidar com essa mudança. E além disso, né, tudo que a gente já falou até aqui, as pressões externas, por exemplo, competição, o individualismo muito grande, que também gera indiferença, né? Além da cobrança social, padrões impossíveis, né? Tudo isso a Samara trouxe super bem. E nisso faz a gente pensar um pouquinho também em relação ao como os relacionamentos hoje em dia são superficiais também, né? Se a gente for parar para pensar, exatamente, o quanto a gente se aprofunda na vida de uma outra pessoa, né? Quanto as pessoas se aprofundam na vida uma das outras antes de se relacionar. Eu gosto muito de um programa no Discovery Women Health, que não sei se é lá 90 dias, que são casais que se conheceram pela internet e depois passam 90 dias. Oi? 90 dias para casar. Yes. Eles se conhecem, 90 dias casam. E nesses programas, às vezes a pessoa descobre, nesses 90 dias, às vezes a pessoa descobre coisas que deveria. Tipo sobrenome, coisas bobas, assim, né? Quem quer saber o sobrenome quer casar, né? Mas coisas do tipo. Coisas é bem isso. Tipo, teve uma mulher que ela ia casar com um angolano lá. E aí o angolano pegou e falou: quando eu começar a trabalhar nos Estados Unidos, todo o meu dinheiro vai para minha família na África. Ela, oi, como assim? Você nunca me falou isso? E aí já fica aquela novela mexicana, né, no programa. Aí eu falei: gente, você está noiva da pessoa, você nunca perguntou isso para ela? Tipo, planos assim, como é que você investe o seu dinheiro, como é que você gasta o seu dinheiro? E na realidade as pessoas não querem saber, elas querem ter a sensação. E nessa busca da sensação hoje em dia, as pessoas abrem mão do aprofundamento. Por isso que as pessoas agem, falam, sem pensar. Né? As pessoas não param um pouco para refletir o impacto que vai ter na vida da outra pessoa a minha ação. Por exemplo,
pensando aqui em vocês, é só vocês darem um giro assim. A vida das pessoas próximas a vocês jamais seriam as mesmas se não fosse por você. Você já parou para pensar nisso? A vida do meu irmão não seria a mesma se não fosse eu, a minha vida não seria a mesma se não fosse ele, se não fosse meu pai. Eu conheci o Evandro também, minha vida deu um pulo. Pessoa super inteligente. A Bia, nem se fala. A Gil, o Samuca. Todas as pessoas que passam na nossa vida transformam. Então, é isso que muitas vezes se perde no meio, né, desse individualismo. Minha vida faz diferença, sim. E a vida das outras pessoas também faz diferença. E pode passar. A cada 40 segundos, um suicídio. 80% dos casos comunicaram previamente. Então, esse mito de que de repente a pessoa do nada, eu vou tirar minha vida, não acontece. 80% dos casos comunicam previamente, 90% das pessoas que cometem suicídio já tentaram antes. Pelo menos 1, 2, 3 vezes, às vezes até mais. Então não é uma coisa do tipo, eu não sabia, eu não fazia ideia, ela nunca deu nenhum sinal. Mais ou menos 25 brasileiros se suicidam por dia, a faixa etária de risco entre os 15 e 29 anos. Mais de 10 milhões de brasileiros sofrem depressão. São números assustadores. Eu li um artigo a respeito de suicídio na adolescência, que ele traz também uma reflexão que eu fiquei extremamente preocupada. Nem todo caso de suicídio é comunicado. Por quê? Porque isso gera problemas, até no seguro, né? Então, isso é uma estimativa. Talvez o número seja maior, né? A gente está trabalhando aqui com perspectivas. Então, sinais de ideação suicida. Esse desenho eu peguei no Instagram de uma antiga paciente minha. Ela tinha bulimia, também teve anorexia, se automutilava e acho que tentou se matar algumas vezes. Ela era uma que quando não vinha na sessão eu ligava, atende por favor, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E ela é uma artista também, esse desenho retrata bastante as crises dela. Quais são os sinais, né, de ideação suicida? A automutilação. Nem toda automutilação tem o sentido, né, de acabar com a própria vida, mas de uma certa forma a automutilação, assim como o suicídio, a ideia é acabar com a dor, é amenizar a dor, ou afligir uma dor que seja maior do que a dor emocional. Essa que é a ideia. O problema da automutilação também é, conforme a pessoa vai se cortando, ela vai enfraquecendo o instinto mais forte do ser humano, que é a autopreservação. Se você vai calejando o seu instinto de autopreservação, que é o mais forte, vai ser muito fácil cometê-lo na frente. Tanto que quem se automutila, os cortes começam superficiais e eles vão ficando cada vez mais profundos, porque vai desensibilizando, né? Quando a pessoa vê, de repente, num corte muito fundo, não tem como mais. Aí vai longe demais. Impulsividade, pessoas com a personalidade muito impulsiva, isso também é um fator de risco, né? Transtornos alimentares, isso é um grande indício também, porque uma das coisas mais prazerosas da vida não é a comida. Se a pessoa está largando mão disso, que a coisa não está legal, né? Se ela já se privou, então isso é um péssimo indício. Muitos casos, né, de morte por anorexia é impressionante, porque os pais só se deram conta quando já foi para o hospital. Eu falei, gente, mas a pessoa está sumindo na sua frente, você não está percebendo, né? E é um jeito também. Assim como alguns casos de obesidade também tem ideação suicida. A pessoa simplesmente escolheu o jeito que ela quer morrer. Eu vou comer morrer. Vou morrer comendo, né? Já que é para eu escolher a forma de me matar, vou com bacon. A ambivalência, né? Pensamentos extremistas, né? Tudo ou nada, 880. E a ideação suicida, que já é a tentativa de suicídio. Tem pessoas que chegam até a escrever carta, né? Tem pessoas que dão sinais. E isso eu ouvi de um bombeiro. Eu fiquei muito brava. Só que chama atenção. Quem quer fazer, vai lá e faz. Não é assim. Não é assim. Se a pessoa está dando todos esses sinais, está escrevendo uma carta, está falando eu vou, já tentou, subiu lá em cima, ela não quer só chamar atenção. Oi, pode passar.
Isso em relação à prevenção é algo que eu gostaria de levantar também a discussão e algo também para deixar para vocês. Também é algo, né, eu também fui bebi da fonte do CVV, eles estudaram muito, gente. Então, o que é importante, né? É importante trabalhar a nossa compreensão, né? Ter um pouco mais de consciência. Essa história de que falar sobre suicídio estimula o suicídio é questionável. Tem 5, vai dar. A consciência. Então vamos lá. Compreenda que o sentimento suicida faz parte da natureza humana. É difícil pensar isso, mas é uma realidade. Num grupo de 30 pessoas, 5 já pensaram. Se eu não vou fazer essa enquete aqui, quem aqui já pensou no suicídio como uma alternativa? Né? Mas em algum... Exato. Na adolescência, não sei. Então, não é uma coisa tão estranha como a gente acha, tão distante da nossa realidade. Né? Em um momento de desespero, em um momento de desatino, a pessoa pode ter passado pela cabeça dela e ela pode ter visto o suicídio como uma opção em algum momento da vida dela. O risco diminui quando a pessoa aceita ajuda. Isso é muito importante, né? A Organização Mundial da Saúde fala que 90% dos casos poderiam ser prevenidos com auxílio de redes de apoio voluntário ou profissional. De repente, você não precisa ter um diploma, ser graduado para se empenhar em acompanhar uma vida, para que ela não desista. Né? Tanto que o CVV ele trabalha muito com a questão do ouvir. Né? Simplesmente ouça, né? Se dispõe a ouvir. Na psicologia a gente estuda muito, é a cura pela fala. Né? É difícil quando um paciente chega e não fala nada, você fala, ó, se ajuda, né? Me ajuda e põe para fora. É assim que você vai se sentir melhor. Não ter medo de se aproximar e oferecer ajuda. Não ser apático. Né? Isso não é problema meu, eu não quero entrar na vida da pessoa, eu não quero me meter, acho que ela vai achar que eu estou me intrometendo. Não tenha medo. Se você sabe, tenha esse amor e esse cuidado de ser inconveniente. E a atitude de empatia, né? Muitas vezes a gente, sem querer, é simpático, né? Quer mostrar o lado bom da vida para a pessoa, mas não é isso que ela precisa na hora. Na hora que ela precisa que você sinta um pouquinho a dor dela também, isso é empatia. É você vestir o sapato da pessoa. Ouvir sem criticar, né? Evitar dar conselhos. Ah, mas você está passando por isso, eu já passei por coisa bem pior, imagina, nunca pensei nisso antes. Olha as criancinhas lá na Somália. Nossa, vê a propaganda do Médicos Sem Fronteiras, né? Fala, isso daí é falta de ver gente que está numa situação pior do que você. Não ajuda. Sério, não ajuda. Por melhor que sejam as intenções. Tenha disposição para ouvir sem julgar, sem banalizar. Ah, você está sentindo assim, mas é... Ou comparar, né? Eu também, eu já me senti tão mal, a pessoa não quer saber como você já se sentiu. Às vezes ela só quer ouvir, ela só quer pôr para fora. Evitar fazer comparações, né? Não dar sermão e, principalmente, não dizer que é falta de Deus. Essa é falta de Deus, de Deus na vida já. E pode passar para frente. O que fazer então? Saiba que você não é o único no mundo, aqui já é mais para quem se identifica. Saiba que você não é o único no mundo que está passando por isso. Procure ajuda, quer seja voluntária ou profissional. Ponha para fora, desabafe, fale com alguém. Tem o CVV 188, gratuito, né? 24 horas por dia. Não há motivos para que se envergonhar. Evite se isolar. Existe um futuro sim, você só precisa corrigir o foco. Olhando por de dentro da situação, talvez você não veja ao redor, mas existe ao redor sim. Essa frase... eu vou trazê-la sempre. É um episódio, o segundo episódio da temporada 4 do Sherlock Holmes, aquele com Benedict Cumberbatch. Ele está passeando com uma cliente dele e ele sabe que ela está tentando, né? Ela pensa em se matar, então ele fala isso. E é fantástico o que ele fala. Tirar a própria vida, uma expressão interessante. Tirar de quem? Quando acaba, não é você que sente falta. A sua morte é um fato que acontece para todo mundo. A sua vida não é só sua. Tire as suas mãos dela. Então, ou seja, nenhum ser humano é uma ilha. Né? Nós estamos ligados uns aos outros, por isso que nós precisamos um dos outros. E
Só isso, gente. Obrigada. Passou muito? Não. Tem muita pergunta. Bom, queria começar agradecendo as duas. Acho que eu já, minha cabeça está borbulhando aqui com um monte de dúvidas, reflexões. Acho que foi muito bom. A gente está com várias perguntas, então eu vou tentar fazer o máximo possível aí dentro, né, do tempo que a gente tem. Vou começar com uma. A gente recebeu essa pergunta de duas pessoas, que é o seguinte: a pessoa diz: tenho ouvido mais sobre o mal que as megalópolis têm feito para o humano. É certo dizer que não somos feitos para essa estrutura e ritmo de vida? Megalópolis? Cidade grande, né? Essa ideia muito, acho que, da correria, do estresse, trânsito, de tudo que vem com essa pressão. Acho que a Samara falou um pouco sobre isso também. Quer falar um pouco? Você quer uma resposta para a pergunta? Ou bloco? Vocês sabem se uma quiser complementar a outra, ou enfim, achar que já estão de acordo também, a gente vai, tem bastante. Viver em sociedade não é tranquilo mesmo. E megalópole é essa loucura. A gente vive na maior megalópole da América Latina, né? Que é São Paulo, Grande São Paulo, isso aqui a gente sabe como é que é a rotina. Eu não acho que não seja pra gente a vida, eu acho que não seja pra gente esse modelo de sociedade. Do jeito que ela está, ela não é mesmo, mas se a gente se organizar, sabe aquela expressão, se organizar direitinho, todo mundo vive bem, todo mundo pega trem tranquilo, todo mundo pega ônibus, trólebus, todo mundo consegue alguma coisa. Acho que a reflexão tem que ser qual o modelo de megalópole que a gente está construindo. A gente está construindo cidades para a produção de riqueza. Tem um grande educador que orienta muitas reflexões do trabalho social, que é o Paulo Freire, e no texto dele que fala sobre pedagogia da autonomia, tem um trecho que ele diz isso. Como que a gente se educa em sociedade, numa sociedade que produz a miséria na fartura? Então, as megalópolis é a expressão disso. São grandes fortunas, mas ao mesmo tempo muito mais miséria dentro das pequenas que são grandes fortunas. Então, talvez a gente tenha que repensar que cidades são essas, né? Ultimamente aconteceu um monte de eventos, inclusive com quase que esse título aqui. Qual é a cidade que a gente quer pra gente? Enfim, tem um autor inglês que tem discutido muito isso, que é o David Harvey. Não sei quem vai ouvir falar desse cara, quem está discutindo lento das ciências humanas e sociais, vai ouvir falar do David Harvey. E ele tem viajado o mundo inteiro e refletido justamente a perspectiva das cidades. Como é viver nas grandes cidades, na sociedade capitalista e neoliberal, e como a gente desconstrói aquilo que a gente andou construindo por séculos. Bom, aí tem uma outra pergunta. Acho que vocês comentaram um pouco sobre as questões das redes sociais, né? Como hoje, dentro da nossa sociedade, eu tenho que ter o corpo perfeito, eu tenho que ter aquela roupa de marca, eu tenho que estar vivendo experiência tal, para falar que eu estou constantemente feliz ou constantemente dentro de um espetáculo, né? Então, como que a gente deve lidar com as redes sociais, né? E dentro disso, da pressão que muitas vezes essa vida de comparação traz, assim. Eu acredito que quando criaram as redes sociais, a ideia era aproximar e não afastar. E acabou que virou uma verdadeira vitrine, onde as pessoas são 100% felizes e perfeitas e bonitas. Tem gente que eu só conhecia pelo Facebook e quando eu vi na vida real tomei um susto. Né? Espero que não seja eu ia falar isso. Que não seja no WhatsApp. Eu tava meio sujo mesmo, que eu fui o dia inteiro na obra. Eu vou até reavaliar minha foto do perfil depois, não ver se tá condizente mesmo. Mas essa é uma das cobranças maiores que existem, né? As pessoas muitas vezes sofrem com, não sei se todos já viram aqui, a FOMO, Fear of Missing Out, né? Que é algo gerado justamente pelas redes sociais, né? Você tá lá no sabadão à noite, já tomou banho, tá enrolado na coberta, vendo Netflix, você abre o seu Facebook pra galera inteira, no Outback, em algum lugar, você fala: ninguém me convidou, então coisas assim que no passado já era um pouquinho difícil de lidar, hoje é muito
E assim, eu acho que algo importante em relação às redes sociais é afastem-se dela. Né? Ninguém coloca o miojo mesmo lá, ninguém coloca os problemas. Algumas pessoas ousam, né, desabafar no Twitter, no Facebook e acaba transformando aquilo num divã que também gera outros problemas, né? Dizem inclusive que o jogo da baleia azul foi uma triagem que fizeram nas redes sociais a respeito dos perfis dos usuários mais deprês e essas pessoas é que iniciavam o jogo. Então, cuidado, né? Imagem não é verdade, né? Questione o que você vê lá. Só para esclarecer, Lígia, por favor, me complemente, mas o pessoal pediu para esclarecer um pouquinho o que é o FOMO, né? Que é esse Fear of Missing Out, que é o medo de você estar perdendo alguma coisa. Então, assim, hoje eu estou aqui agora, mas eu estou vendo que todos os meus amigos estão, como você falou, no Outback, então eu estou com medo de perder, então depois daqui eu quero ir lá, e depois eu quero ir para mais aonde, não sei o que lá, com esse medo da gente não estar vivendo a vida ao máximo, que foi uma coisa que a Samara também trouxe pra gente, né? Uma outra pergunta está falando o seguinte: a série fala de assuntos reais, acho que está se referindo ao 13 Reasons Why, né? A série fala de assuntos reais vividos dentro da escola. E todos nós, né, já passamos por lá e sabemos o quão cruel o ambiente pode ser. Como ajudar esse adolescente ou jovem que está passando por essas circunstâncias? Acho que você pode falar também, né, de como ajudar. Eu posso falar como professora, assim, e acho que a própria série faz um pouco isso. Todo mundo lembra como foi ser adolescente? Alguns estão ainda quase na adolescência, pelos, né, alguns poucos aqui. Mas foi tranquilo ser adolescente. Não foi, né? Não foi tranquilo. E aí na adolescência a gente estava. E aí eu vou falar, entrar na esfera da Lígia, né? Mas da psicologia, mas a neurociência já comprovou, assim, incontestável. O cérebro humano se forma aos 21 anos. Até lá a gente vive por altos e baixos. Fora que ainda tem um troço chamado hormônio, que não é só mulher que carrega isso dentro do corpo, homens também. Mas com esses negócios que só a gente oscila hormonalmente, né? Então imagina, o seu biológico mudando, você enquanto sociedade, a sociedade te cobrando um monte de coisa, é uma loucura, né? Eu tomo até cuidado de falar loucura, né? Porque a gente não vai estigmatizar as pessoas que estão dentro dessa categoria. Já disse outra pessoa da Sociedade, que é a Alice, né? Pessoas normais demais são muito chatas, né? Melhor ter um pouquinho de loucura. Mas uma questão legal de pensar essa questão da adolescência não é isso que o Zygmunt Bauman fala, porque ele vai falar sobre amor líquido, sociedade líquida, mas ele tem esse negócio, ele faz essa discussão da sociedade do espetáculo e como isso é algo que a adolescência vive, de querer viver intensamente e viver intensamente muito para mostrar para as pessoas o quanto é legal ter aquilo que ela está vivendo, né? E aí ajudar a molecada, vou voltar, aí eu vou deixar a gente entrar pro meu lado. A gente tem que fazer essa sociedade, não tá legal? Quando na MPC a gente trabalha bastante a questão da autoestima, né? Tem uma dinâmica que eu faço com os adolescentes que eu peço para eles olharem para a digital do polegar, né? Teve uma vez que roubaram uma obra do Da Vinci e tentaram vender. Aí acharam que quem roubou deve ter levado uma surra, cara, e devolveram a obra de arte. Por quê? Porque o que é único não tem valor. E não é que não tem valor, não tem valor. Não, o preço é tão grande, tão homérico, que não dá para você quantificar o valor daquilo. Mesma coisa a gente, né? Quando a gente olha, por exemplo, para algo assim como a nossa digital, quantas tem igual no mundo? Não tem, não tem. E isso já quantifica e qualifica um valor que não tem como medir, né? O que não dá para colocar preço significa que é valor, que é muito, muito valioso. E assim, a diferença tem que ser valorizada, né? Esse padrão acaba com a questão do valor da diferença também. Por que é bonito o cabelo liso ou o cabelo enrolado? Porque tem os contrários, né? Por que é bonito uma pele cobreada? Porque tem a branca, porque tem a negra, porque tem a avermelhada. Eu amo o ruivo, eu acho que os ruivos são os verdadeiros peles vermelhas do planeta. Então, quando a gente olha um jardim, a gente vai no horto florestal, vê aquela diversidade de planta, de flor, aquelas cores. Por que com gente também não é a mesma coisa, né? O que seria um horto florestal só com margarida? Ou só com rosa? Vai ser um tédio, né? Então, valorizar a questão
Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem o seu jeitinho, e isso é maravilhoso, isso é muito bom. Que vai passar, a gente vai ser adulto e é muito mais legal ser adulto. Esse negócio de que todo mundo tem que ser adolescente, que é muito legal ser adolescente, não é real. A gente vai ser adulto, as coisas vão se acalmar, vai passar, aguenta. Vai ser adulto por muito tempo, né? Eu acho que isso até dá margem aí para a próxima pergunta, porque acho que dentro da escola a gente vai falar muito sobre bullying, né? E vem acontecer com muita frequência. E a pessoa está perguntando se existe também bullying entre adultos, e se existe, se é algo que a gente deveria estar conversando mais, se é algo que, né? Quem que fez essa pergunta? Fica tendo que comprovação que existe, então. Mas não sei se vocês querem comentar um pouco sobre isso, né? Da importância de estar falando sobre isso também. Na faculdade a gente fez um trabalho sobre bullying, a minha professora de psicologia escolar, ela conceituou o bullying em algumas características que é importante a gente saber também. Porque às vezes a gente acha, bagunçou meu cabelo é bullying. Não, não é assim. O bullying, ele se conceitua como? Pela diferença de força. A pessoa que sofre bullying, ela não pode se defender. Não tem como ela se defender. Por quê? Porque ou a outra pessoa tem muito poder, ou ela sofre bullying de um número muito grande de pessoas que não tem o que ela fazer. Além disso, a frequência tem que ser contínua. Você pede para parar, a pessoa não para, ela chama mais 3 para fazer junto com ela. E vai indo, e a intensidade também, né? Passou do ponto da brincadeira já. E gera um sofrimento muito grande. Um sofrimento tão grande que despersonifica a pessoa. Ela já não sabe mais o que ela é, ela meio que acredita que ela é aquilo que todo mundo está falando. Isso gera um sofrimento muito grande. E o final mesmo é o suicídio. E também que é um termo inglês, né, norte-americano, para lidar com os problemas que a própria adolescência e juventude norte-americana estava vivendo. Então, antes do bullying, existe algo que é muito mais enraizado que o bullying, que é o preconceito, que é o racismo, que é a discriminação. Então, o bullying é um termo inglês para designar este conjunto de perspectivas que é dirigido para adolescentes. Nós adultos sofremos, obviamente, só que não com o termo bullying, mas quantos de nós aqui, por vários motivos, sofremos preconceitos. E tem a questão, né, eu vou focar sempre, que é a pressão social de você ser um adulto bem-sucedido, ter o melhor emprego, ter carteira assinada, ter um destaque neste trabalho, você não pode ter um relacionamento estável, e esse relacionamento não perder nada, ou seja, você trabalhar o dia inteiro e à noite curtir a vida adoidado, aquele filme da década de 90, né? Curtindo a vida adoidado, para mim é um exemplo desse carpe diem que a gente tem que viver loucamente, mas é interessante focar nessa questão que o bullying é uma perspectiva para adolescente, juventude, e que é um termo em inglês para designar preconceito, racismo, etc. E o bullying acompanha, vai indo até essa fase adulta e vai embora, né? Assédio moral é um exemplo de adulto, assédio sexual. Ou seja, você fez 18 anos, não quer dizer que você está livre do bullying, nem de sofrer, até nem o idoso, de né? praticar. Bom, ainda depois falando um pouquinho sobre essa questão, né, mais assim na faixa etária dos adultos, uma outra pergunta é querendo entender um pouco a relação entre a ideação suicida e a síndrome de burnout na idade adulta. Né? A síndrome de burnout é quando você chega no nível que você está super saturado, você está com um estresse muito grande do trabalho, dos seus compromissos, e você não aguenta mais, simplesmente você explode, basicamente, né? Existe uma relação, como que a gente consegue associar, assim? Se eu estou próximo desse estresse gigantesco, existe algum indício de eu poder começar a considerar pensamentos suicidas? Depende. Cada pessoa tem o seu limite, cada pessoa vai sentir isso de uma forma diferente. Pensando no burnout como o extremo da ansiedade, a ansiedade ela é o contrário da depressão. Né? A ansiedade ela morre de medo da morte e a depressão corre para os braços como se fosse uma saída. Né? De repente, a pessoa que está em burnout, ela está no seu limite, ela está ali no extremo. Para chegar ao ponto da desesperança, porque assim, a pessoa que sofre dessa síndrome do burnout, ela está lutando. E ela não está reconhecendo que ela já extrapolou. E vai embora, até causar danos, né, que muitas vezes pode chegar a um ponto, mas eu não sei se do suicídio. Porque no caso, essa pessoa ela tem que o quê? Ela tem que desacelerar. Ela tem que começar a colocar o pé no chão e enxergar a realidade da
pensar em emoções humanas. E não sei todo mundo, né? Eu tô ao meu umbigo de novo, sendo do mundo. Não sei se todos vocês assistiram Divertidamente, que é o desenho lá das emoções que eu super adoro e que é muito bonitinho. E que trouxe uma discussão que é importante. Assim, tem sensações humanas, emoções humanas que a gente tem que viver. Tipo, estar triste não é a mesma coisa de estar depressivo. Então sabe aquele esquema? Me permite, né, por favor, vou falar, você me corrige. Eu tô meio deprê hoje. Não tô meio deprê, eu tô triste. Tipo, tristeza, tô sentindo isso. Depressão é uma coisa diagnosticada por um profissional. Me lembrou do negócio. E aí eu tô triste, eu tô frustrada, tô com raiva, tô com ódio, tô com ira. São emoções humanas. E que isso não te caracteriza como doente. Você está doente, você tem que passar por um profissional. De novo, vou falar isso o tempo todo, porque a gente fica se autodiagnosticando. Toda vez que a gente coloca no Google, você tem 3 dias de vida. É sempre assim. O que eu tô sentindo? Google. Você vai morrer em 3 horas. Tipo, faça o que você quiser agora, escreva seu testamento. Então a gente fica se autodiagnosticando, procurando no Google, sendo que tem profissionais aqui capacitados para isso. Eu estou triste, eu estou frustrado no meu trabalho, eu estou solidário. Ou tem outra coisa do síndrome de burnout, que aí eu juro que eu já te passo, que é a questão da superexploração e do trabalho precarizado, que a gente não conversa. Então a gente culpabiliza o cara que está lá triste, frustrado, a mulher que está lá sendo super assediada no trabalho dela, porque ela não deu conta de fazer as 35 mil planilhas que ela tinha que fazer. Então a gente não fala que isso é um trabalho precarizado, que é um trabalho super explorado, que adoece o trabalhador, que adoece, que a gente responsabiliza o cara ou a pessoa, a mina, em relação a essa não compatibilidade de executar as tarefas. Ela me lembrou de uma coisa muito importante que eu não falei. No CID-10 tem 2 classificações de depressão. Uma é o episódio depressivo, que todo mundo pode ter, pelo menos uma vez na vida. Quem não teve, se prepara. E o outro é o transtorno da depressão, né? Que é aquela coisa que anos, né, meses, aquela frequência muito maior. Mas episódios depressivos as pessoas podem ter sim, né? Acontece alguma coisa, desatino, uma perda, a pessoa se afunda num episódio depressivo, curte dele um pouquinho, mas depois sai. Falando um pouco sobre essas questões, né, e já olhando um pouco para os pensamentos e para a ideação suicida como uma doença, né? Ela pode ser classificada como uma doença que exige tratamento somente psicológico ou somente psiquiátrico, ou ela deve ser meio que trabalhada em conjunto? Tipo, se eu tenho esse tipo de pensamento ou tenho mostrado esses indícios, eu devo ir atrás somente de um psicólogo ou eu devo ir atrás também de um psiquiatra ou de um ou do outro? Casos de suicídio, se a pessoa já tentou, tem casos até de internação, porque a pessoa está tentando contra a própria vida. Então, internação em hospital psiquiátrico, dependendo dos sintomas, a avaliação psiquiátrica sim. Né? Os psicólogos não estão acima de todos, os psiquiatras também não. Conheço gente com depressão que está tomando remédio para depressão há 18 anos. Isso não é tratamento. A pessoa ela só tá ali se anestesiando em relação a sintomas que, se ela também trabalhasse em terapia, a mudança seria muito mais profunda. Então, não, né? O ideal é fazer quanto mais pessoas ajudando, melhor. E não apenas profissionais, né? A gente está falando aqui de coisas que a gente pode fazer também, né? A empatia, investir nas pessoas, né? Não achar que é uma perda de tempo você acompanhar uma pessoa, você dispor do seu tempo, você estar lá para ela. São coisas que infelizmente têm se tornado cada dia mais raras, né? Os relacionamentos que as pessoas têm é virtual, só que o celular não te abraça, não enxuga suas lágrimas, não tá lá para você. Não. Sobre essa questão da ajuda, Lídia, que você está falando, né, sobre a empatia e sobre as diversas formas que a gente pode ajudar. Tem aqui 2 perguntas que eu vou condensar, querendo entender um pouco mais de o que a gente pode fazer e o que deve ser feito, né? Eu recentemente vi no Facebook aquela questão, o meu inbox está disponível, né? Caso você esteja pensando em alguma coisa em relação ao suicídio, vem conversar comigo, eu quero te ouvir. E daí depois eu vi uma outra pessoa falando assim, não faça isso, porque você não está preparado, você não sabe exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. Então, não disponibilize o seu inbox, disponibilize o número do CVV, ou disponibilize o número de um psicólogo, de um psiquiatra, que essa pessoa, de fato,
é quem deve aconselhar, é quem deve, né, dar os encaminhamentos devidos. Então, no caso aqui, né, voltando para a pergunta, de uma pessoa que tem demonstrado muito a questão ou tem praticado muito a questão da automutilação, ou tem demonstrado também que tem se sentido muito sozinha no meio que ela está, apesar de estar cercada de outros amigos, família, enfim. Como que a gente pode ajudar? O que a gente pode fazer de fato que vai ser eficaz e efetivo para que essa pessoa não venha a cometer o suicídio? Aconselhar para que ela procure uma ajuda. Muitas vezes tem coisas que a gente consegue lidar, tem coisas que a gente não consegue. E aí é saber, ter esse discernimento para conhecer o ponto, né? Até que ponto eu posso acompanhar essa pessoa, né? Muitas vezes já aconteceu de chegar no meu consultório 2 pessoas, né? Chegou uma mulher e uma amiga. E aí eu fiquei olhando, quem é? Né? Aí falou, sou eu, mas eu posso entrar? Aí eu olhei para a paciente, ela pode entrar, por favor. Aí então vamos todo mundo. E aí a paciente mesmo ficou quietinha no canto lá na cadeira e a amiga começou a falar, então, fulano é uma pessoa maravilhosa, ela se dispõe com todo mundo, não sei o quê. Mas tem um fato na vida dela que eu acho que tem roubado toda a alegria dela, que ela foi abusada pelo pai e pelo irmão. A minha cabeça. Mas depois eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, a amiga veio para a sessão e falou por ela. Né? Eu falei, que coisa sensacional. E era amiga mesmo. A amiga chegou num ponto que falou, olha, a minha amizade não está mais conseguindo te ajudar da forma como eu posso. E eu acho que é esse o limite que a gente tem que compreender. Nós somos onipotentes, né? Até mesmo o psicólogo tem muitas ocasiões, transtornos, problemas que a gente fala, precisa entrar com a medicação, senão a pessoa vai fazer alguma coisa, senão ela não vai sair disso. Um paciente meu com transtorno de ansiedade, a psiquiatra falou para ele, esse remédio aí é para te incentivar a buscar a terapia, é para te dar força, para ajudar você a sair da sua casa, a deixar um pouco desse medo para você procurar uma ajuda que você se aprofunde mais. Então é legal ter esse olhar, né? Quanto mais pessoas, melhor. Você poderia comentar um pouquinho sobre o CVV, só para a gente, acho que ter um contexto e entender um pouquinho mais quais são os serviços que eles oferecem também e se empoderar um pouco disso também. O CVV existe já, né, falei, mais de 50 anos, trabalha com voluntariado, então vocês podem procurar o CVV e é super legal, eu já fiz uma infinidade de formações, já passei algumas noites, já tive lá como voluntária para ouvir, para aconselhar, já tentei isso umas 3 vezes, e aí todas as vezes eu pensei, ainda não tenho preparo para dominar, mas tem telefone, tem e-mail, tem chat, tem Facebook, tem Instagram, tem tudo que vocês imaginarem, que alguém que precisa conversar, que está com ideação suicida, pode acionar o CVV. E aí eles têm uma infinidade de profissionais capacitados e especialistas que estudam sobre isso, que pesquisam sobre isso, que vão formar pessoas, vão formar voluntários, o CVV pode vir aqui, vocês podem ter capacitação lá, e eles vão ajudar no que tiver ao alcance. Inclusive capacitando os voluntários, porque não basta você querer ser legal ou disponibilizar o seu inbox, que é essa lógica, assim, disponibiliza o número do CVV, potencializa isso, porque o CVV? Porque ainda é a instituição que tem um domínio e a competência técnica e profissional para lidar com isso no Brasil. Tem outras? Até que tem, mas com o lastro e com a disponibilidade de 24 horas por dia, literalmente, é o CVV que está aí. Então eles podem atender, tem gente, WhatsApp, Instagram, Skype, telefone, ligação a cobrar, ligação de presídio, está liberado, tem tudo que vocês imaginarem. Lá em São Bernardo, na Prestes Maia, tem uma sede, tem um núcleo do CVV lá, não sei se aqui em Santo André tem, conheço lá São Bernardo, eu moro lá em São Bernardo. Tem lá, então é um espaço super disponibilizado para aconselhamento e acompanhamento. E é sempre assim, quem vai conversar com a pessoa, vai receber a pessoa para encaminhar para o profissional, porque eles também não fazem terapia lá, eles estão lá para dar uma escuta. Então, quando eles conseguem conversar e que a pessoa consegue escutar a ponderação, então eles encaminham para especialistas, porque essa lógica também, né? Então, o CVV não é um local que as pessoas vão fazer terapia, mas que elas vão poder escutar alguém no momento que elas estão tentando
estão prestes a, ou tentaram e não deu certo, o CVV vai fazer os devidos encaminhamentos. Inclusive, é comum o CVV falar com alguém que está tentando e acionar a polícia, bombeiro, SAMU e mandar para casa. Tem gente que liga no celular da ponte, assim, estou aqui no chá, vou me jogar. Tipo, não, espera que tem uma base da polícia tipo, na esquina ali no final do chá, do viaduto do chá. Então é um trabalho bem interessante e que quem quiser experimentar é possível, faz um treinamento, vai experimentar as ligações, enfim, é bem bacana. Tem São Caetano, eu sou de São Caetano, eu sei que tem São Caetano. É verdade, São Caetano. Alguém sabe se tem aqui em Santo Esse André? eu não conheço. Se não me engano, acho que é ali próximo do bombeiro, ali na perimetral. Legal, então tem aqui também. E São A Paulo. gente deixa referência em São Paulo, com certeza. Bom, a última pergunta agora, caminhando para o fim. Pessoa diz: aprendi que meios de comunicação, jornal, TV, rádio não devem divulgar casos de suicídio para não estimular outras pessoas. Isso é correto? Isso é especialistas do mundo todo. E o CVV, que é o porta-voz disso aqui, a discussão é a seguinte: quanto mais se fala, mais possibilidade você tem de mostrar para as pessoas que ela não está sozinha, que não é ela a única pessoa que está pensando em sair desse sofrimento atentando contra a própria vida. Então, essa série, inclusive, envolveu um maior estresse, né? De que, inclusive, moções para Netflix, para tirar do ar, e aí profissionais do mundo inteiro se organizaram e falaram: não, tem que tirar do ar. A gente precisa falar, a gente precisa conversar. E a nossa sociedade é essa porcaria porque a gente criou um monte de tabu para um monte de coisa. Como assim você não vai falar com alguém que está pensando em se matar? A gente precisa falar, a gente precisa falar de tudo. Então, aquela velha questão: tem uma arma na TV, alguém vai pegar uma arma? Tem alguém se matando na TV, alguém vai se matar? Então, a discussão é que tipo de educação e de construção de conhecimento a gente tem conosco, com as pessoas que estão à nossa volta, e de perspectiva de educar a população, a gente está tendo. Se a gente evita tanto esconder as coisas, ou a gente não domina isso, ou tem algum interesse por trás, mas esse jargão popular de senso comum, de que aí não vamos falar porque vai gerar suicídio, mais suicídio, mundialmente, não, tem que falar. Eu nem acredito que eu vou falar uma coisa social. A importância em se falar também é para que criem-se políticas que protejam. Né? Tem países que já criaram algumas políticas para prevenir. Né? Tem países da Europa, inclusive, que a parte ali da ponte já é fechada, já é trancada à noite, já tem guarda, já tem policiamento, justamente porque são regiões que eles sabem que as pessoas atentam mais. Então, se você abafa isso e não fala a respeito, é que nem o pé do Monte Fuji, né? Você só chega lá e vê os sapatos. E onde é o maior índice de suicídio? No Japão, né? E ninguém fala, porque é aquele modelo perfeito. As notas que você tira na escola com 10 anos de idade vai definir o teu futuro inteiro. Olha o peso. Se você sair da escola, do ensino, com média baixa, esquece emprego, esquece faculdade, esquece tudo. Então é muito melhor ir lá e tirar a própria vida, mas aí que tá quanto vale a vida. Né? Porque se a gente não fala, a gente não está cuidando também. Então, uma ótima reflexão para a gente encerrar o painel. Entendendo aí a importância da conscientização, né? Da gente estar compartilhando um pouco do que a gente discutiu aqui hoje com outras pessoas também. Cada um falando um pouquinho, a gente consegue estar comunicando e discutindo isso num escopo muito maior em sociedade, para a sociedade. Então, meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por vocês terem vindo. Eu aprendi muito, tenho certeza que todo mundo aqui também, então a gente agradece bastante. E queria primeiro, né?